Fala pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula da terceira unidade do livro. Na aula passada, nós vimos a respeito dos cientistas que começaram a criar teorias, ideias do que formou, do que forma tudo que há ao nosso redor. E chegaram então à conclusão dos átomos. Hoje nós vamos ver melhor as ideias que foram surgindo a respeito de como são esses átomos que formam toda a matéria que está ao nosso redor. Então, nós vamos estudar vários modelos atômicos que foram surgindo no decorrer dos anos. E, como sempre, teremos a nossa frase de desbloqueio da atividade. A primeira parte dessa frase é: com o passar do tempo e com. Anota esse primeiro pedaço, acompanhe toda a aula, pegue as demais partes dessa frase, desbloqueie sua atividade que vale frequência e nota dessa semana. Vamos lá? Então, na nossa aula de hoje, veremos os modelos atômicos que foram surgindo no decorrer dos anos. Bem, Dalton, que foi aquele cientista que, como a gente viu na última aula, chegou a essa conclusão de que existiam diferentes elementos químicos que formavam, os diferentes tipos de matéria que existem na natureza. Ele acreditava que esses átomos desses elementos químicos fossem esféricos, maciços e indivisíveis. Então, esse primeiro modelo, essa bolinha azul aqui, representa esse modelo que Dalton acreditava que era o modelo do átomo. Porém, essa ideia de que o átomo era uma bolinha, como se fosse uma bolinha de bilhar, algo indivisível, maciço, esférico, foi refutada, ela foi negada no final do século XIX pelo físico inglês Joseph John Thomson, que geralmente aqui dentro da área de química a gente vai chamá-lo apenas de Thomson. Esse cientista, esse físico inglês, ele acabou identificando pela primeira vez a primeira partícula subatômica, que é conhecida como elétron. Então, ele conseguiu descobrir que o átomo não era uma bolinha indivisível, mas que, pelo contrário, ele tinha uma partícula menor que o formava. Então, é como se eu pudesse dividi-lo em partes menores e essas partes se juntassem e formassem esse átomo. Então, acabou caindo por terra esse modelo proposto por Dalton. Thomson, ele se dedicava aos estudos sobre a eletricidade e ele já sabia que os átomos eram eletricamente nêutrons. Isso daí ele conseguiu comprovar ao realizar uma série de experimentos com raios, com elétrons sendo emitidos em um tubo, e com isso, ao realizar esses experimentos, ele acabou concluindo que os átomos de diferentes elementos químicos, eles eram constituídos por um tipo de partícula em comum. Todos eles, então, tinham um tipo de partícula em comum que tinha carga elétrica negativa, e essa partícula ele denominou, então, de elétron. Então, foi a primeira partícula subatômica que ele conseguiu comprovar a existência. Com base nessas observações experimentais, ele então propôs um novo modelo atômico. Porque é o seguinte, como ele sabia que o átomo era eletricamente neutro, mas ele também sabia que o átomo tinha partículas negativas, ele então imaginou que tinha que ter algo positivo para poder anular, neutralizar essa carga negativa dos elétrons. Então, nesse modelo que ele imaginou, nesse átomo, nesse modelo atômico que ele imaginou, ele acreditava que seria, então, esse átomo uma esfera de carga elétrica positiva, tendo partículas negativas movendo-se em círculos em seu interior e na sua superfície. Esse modelo ele acabou ficando conhecido como plum pudding, que é um bolo de ameixas, é um doce inglês muito conhecido, e ficou conhecido com esse nome, como bolo de ameixas, porque a estrutura, como vocês podem ver aqui nas imagens, são semelhantes. Ele acreditava que era uma esfera, porém não mais maciça e indivisível como Dalton. Ele acreditava que os elétrons, que são essas bolinhas pequenas azuis, estavam espalhadas por toda a borda externa e também no interior, se movendo nesse átomo. Esses elétrons, que são as bolinhas azuis pequenas, tinham carga negativa, e a parte rosa, que formaria o restante do átomo, teria carga positiva, e com isso neutralizaria, e ele ficaria neutro. No caso,
Esse modelo acabou recebendo esse nome porque lembrava muito esse bolo típico, né, esse doce típico inglês, que é esse bolo com ameixas, às vezes com uvas passas, né, onde você tem a massa ali principal e os pontinhos pretinhos, que no caso aí seriam semelhantes, poderia se comparar com os elétrons que ele mostrou aí no seu modelo. Gente, essas ilustrações que vocês estão vendo e que vocês vão ver também no livro, né, muitas delas eu tiro do livro, inclusive, elas são apenas modelos, tá? Elas não mostram o aspecto real dos átomos. Esses modelos hoje eles já foram superados, mas mesmo os modelos mais aceitos atualmente, eles não são exatamente como são os átomos, porque de fato ainda não há tecnologia o suficiente para que a gente consiga enxergar realmente um átomo. Então tudo são modelos, né? Vão ter cores, vão ter formatos que talvez na realidade não seja bem assim. Talvez aí um dia a gente vai ter tecnologia o suficiente para enxergar com tanta nitidez e ver uma estrutura de um átomo com todos os seus detalhes, digamos assim. Bem, os trabalhos da cientista polonesa Marie Curie e do seu marido, físico francês Pierre Curie, demonstraram que os átomos de alguns elementos químicos emitiam radiação espontaneamente. Esse processo, esse fenômeno foi chamado de radioatividade. Isso daí, gente, já ocorreu depois que já haviam sido feitos, né, que Dalton e Thomson chegaram a essas conclusões. Na realidade, Dalton chegou a essas conclusões desse modelo atômico um pouquinho mais para trás. Depois de alguns anos veio Thomson. Com o passar do tempo, esse casal de cientistas chegou a essa conclusão que esses átomos, né, alguns átomos emitiam radioatividade. Estudando esse fenômeno, que até então era recém-descoberto, um físico neozelandês, que é Ernest Rutherford, que era aluno de Thomson, inclusive, ele demonstrou que as emissões radioativas eram de pelo menos 2 tipos diferentes. Então ele viu que, sim, existiam átomos, né, que radiavam essa energia, digamos assim, né, essa radioatividade, e o Rutherford, ele conseguiu demonstrar que as emissões eram de 2 tipos diferentes. Ele denominou um tipo das radiações como radiação alfa, tá? Como vocês podem ver escrito aqui, o símbolo também em grego, a letra alfa. E essa radiação alfa que ele chamou foi a que tinha o menor poder penetrante. E a outra radiação que ele conheceu na ocasião, ele denominou de beta, tá? E essa radiação ela possui um maior poder de penetrar alguma matéria o qual ela fosse exposta. Estudos posteriores demonstraram que essas radiações eram, na verdade, partículas, que foram chamadas de partículas alfa e beta. Hoje em dia, nós também temos conhecimento da radiação gama, que tem um poder de penetração ainda maior. Nessa imagem mostra a radiação alfa, que no primeiro tipo de matéria bem simples, como um papel, por exemplo, ela já não ultrapassa, então ela tem um poder penetrante menor. Radiação beta já consegue ultrapassar o papel, mas uma placa metálica de maior espessura ela já não consegue mais ultrapassar. E a radiação gama, né, que na época que ainda não era conhecida, mas que atualmente se sabe, ela já consegue ultrapassar as 2 primeiras barreiras, ficando retida apenas uma porção de matéria mais larga, né, mais espessa, que no caso aí do desenho é uma parede de concreto. Tá, e o que isso tudo fez diferença? Rutherford, gente, ele dedicou muitos anos ao estudo dessas partículas alfa, dessas primeiras partículas aí que tinham um menor poder de penetração. E ele colaborou com diversos outros pesquisadores nos estudos sobre isso, e em 1919 ele publicou suas conclusões afirmando que as partículas alfa faziam parte de todos os átomos. Então, com o passar dos anos, com o avanço dos seus estudos, ele conseguiu concluir que todos os átomos tinham essa partícula alfa. E que essa partícula alfa tinha carga elétrica positiva. Ele então denominou essa partícula de prótons, do grego protos, origem. A partir dessas conclusões, então, já que na época, né, com Thomson, e ele era aluno de Thomson, então ele tinha conhecimento disso, já se sabia que existiam as partículas negativas, que eram os elétrons, e ele agora conseguindo comprovar a existência dos prótons, ele propôs um novo modelo, né, um modelo atômico mais completo, com o conhecimento que se tinha, então, dos estudos que ele conseguiu realizar na época. Esse novo modelo era o seguinte: os prótons, né, nesse modelo que ele propôs,
se agrupam no centro do átomo, formando o núcleo, e os elétrons, muito menores e mais leves, se movem constantemente ao redor do núcleo, formando a eletrosfera. Então ele acreditava que existia um núcleo, um miolinho ali naquele átomo, que tinha os prótons ali, né, unidos, e ao redor ficavam girando os elétrons. E isso ainda conseguia deixar a lógica que já tinha sido descoberta antes de que o átomo ele é neutro, porque então ele sabia que tinha as partículas positivas e as negativas que se neutralizavam, tá? Segundo esse modelo, e com mais experimentos que Rutherford foi fazendo com a sua equipe, entre o núcleo e os elétrons existia apenas espaço vazio. Ele fez um experimento onde ele lançava partículas, né, numa chapa de metal, e ele notava que boa parte dessas partículas elas simplesmente passavam. Então mostrava que ali naquele espaço, já que elas passavam, não tinha nada. Mas algumas delas pareciam bater em algo e voltavam. E aí nisso, então, ele sabia que ali tinha alguma porção de massa nesse átomo. Então uma boa parte era um espaço vazio, mas tinham porções onde estava o núcleo, onde estava a eletrosfera, tá? Rutherford e sua equipe, então, demonstraram que a massa de um núcleo é cerca de 2 vezes maior que a massa dos prótons presentes. Então, eles chegaram à conclusão que, mesmo tendo, sei lá, vamos supor aí, 10 prótons, eles notaram que a massa do núcleo não era equivalente só a 10 prótons, ou seja, isso mostrou que tinha mais alguma coisa além dos prótons dentro do núcleo. Para explicar, então, essa diferença, foi proposta a existência de uma terceira partícula subatômica, o nêutron. Essa partícula teria massa semelhante à do próton, mas com carga elétrica neutra, e estaria fortemente aderida aos prótons, formando o núcleo. E isso faz todo sentido. Já que os prótons são todos positivos, para eles ficarem unidos é complicado, porque uma premissa básica, né, das cargas elétricas da eletricidade é que forças, né, de cargas semelhantes, elas se repelem, né? Assim como você tentar pegar um ímã e tentar aproximar os polos que são iguais, eles se repelem. Então os prótons eles não poderiam ficar todos grudadinhos ali no núcleo, um positivo colado com outro positivo. Então essa proposta de que existia uma partícula neutra, que no caso foi chamada de nêutron, ela faz todo sentido porque ela ficaria entre aqueles prótons e permitiria que todos eles ficassem unidos, né, formando ali o núcleo. Então esse modelo de Rutherford, essa imagem também está no livro, tá, gente? A maioria das imagens que eu mostro aqui para vocês estão no livro, nem todas, algumas eu pego, né, para a gente poder ter uma visualização melhor, eu pego algumas imagens da internet, mas todas elas estão disponíveis aí no material em PDF, no material em texto aí para vocês, tá bom? Então, o modelo de Rutherford ficou dessa forma. Ele acreditava que existia um núcleo, aqui foi feito esse cortezinho, esse quadradinho que você está vendo, é para poder ampliar, e você vê melhor aqui do lado como que é esse núcleo. Então, tem os prótons, que são os vermelhinhos, e os nêutrons, que aqui no caso são verdinhos. Lembrando que isso é só um desenho com cores diferentes para facilitar a visualização. Na vida real, se a gente conseguisse ver um átomo, provavelmente não teria essas cores aí não, tá? Então, os prótons de carga positiva unidos aos nêutrons de carga negativa. E ao redor disso, né, desse núcleo, ficam girando os elétrons, que são essas bolinhas azuis. Elas têm carga negativa. Né? Essas linhas que vocês estão vendo é o caminho que os elétrons ficam fazendo. Então, eles ficam constantemente e rapidamente girando ali ao redor do núcleo. Beleza? Esse daí, então, é o modelo de Rutherford. Segunda parte da nossa frase de hoje. O avanço tecnológico, novos e mais. Anota o pedaço, vai lá e desbloqueia a sua atividade. Bem, o modelo atômico de Rutherford, ele seguiu sendo aprimorado. Isso é muito interessante porque a ciência ela não para. A tecnologia ela vai avançando, novos equipamentos, novas técnicas vão surgindo e isso vai permitindo que os modelos sejam aprimorados. Então não é que eles estejam errados, é porque eles estão limitados. Se a gente for pensar lá no primeiro modelo de Dalton, com a tecnologia, com o que se tinha na época, ele ainda avançou muito, né? Mas conforme vai passando o tempo, isso daí vai avançando. Então o modelo atômico de Rutherford ele seguiu sendo aprimorado e a partir do trabalho de outros cientistas, esse modelo foi recebendo contribuições de um ramo que até então era muito novo na ciência, que é a física quântica. Um desses colaboradores foi o físico dinamarquês Niels Bohr.
que ajudou a esclarecer, a elucidar diversas características da eletrosfera. Com base em seus próprios estudos, então com base nos próprios estudos de Bohr e no de outros físicos quânticos como James Clerk Maxwell e o alemão Albert Einstein, Bohr ele acabou concluindo que os elétrons se organizavam em camadas, ou também a gente pode dizer que são níveis ao redor do núcleo. Então eles não estão girando aleatoriamente ao redor do núcleo. Ele chegou à conclusão que existiam várias camadas ao redor do núcleo onde esses elétrons se organizavam, né, se moviam. Cada uma dessas camadas pode comportar até um certo número máximo de elétrons. Além disso, ele também conseguiu concluir que quanto mais afastada essa camada for do núcleo do átomo, mais energia esses elétrons que estão mais afastados eles possuem. E mesmo assim, estando mais afastados por eles terem muita energia, eles conseguem ainda continuar ali presos àquele átomo, tá? Atualmente, né, e nós vamos depois ver isso com mais detalhes, nós sabemos que os átomos eles têm 7 camadas na sua eletrosfera. Essas camadas elas foram denominadas com letras, começando do K. Então tem a primeira camada mais próxima do núcleo que se chama camada K, depois vem a L, depois M, N, O, P e Q. Cada camada dessa tem um número máximo de elétrons que ela comporta. A camada K suporta no máximo 2 elétrons, a L 8, a M 18, a N 32, a O 32, a P 18 e a Q 8. Depois, mais à frente, a gente vai estudar isso daí com mais detalhes, tá? Então, esse modelo, onde há um núcleo com prótons e nêutrons, e que os elétrons giram ao redor desse núcleo, mas organizados em camadas, ficou conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. Por quê? Porque a gente tem que dizer que boa parte desse modelo, na realidade, foi desenvolvido, né, foi proposto por Rutherford. Então, essa melhoria, essa contribuição que Bohr deu, faz com que ele meio que divida ali a autoria desse modelo. Então, não é totalmente um modelo de Bohr, mas é conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. É o modelo de Rutherford com a colaboração agora de Bohr com os novos conhecimentos da física quântica. Bem, os estudos sobre os átomos, gente, eles não param por aqui. Ao longo de todo o século XX, no decorrer do nosso século XXI, novas descobertas foram feitas e já sabemos muito mais sobre as partículas que formam a matéria, sobre os átomos. Os novos e mais completos modelos que surgem com o passar do tempo são resultados dos avanços da tecnologia e eles acabam incorporando as novas informações que são obtidas por essa tecnologia e eles ainda também explicam fenômenos que os modelos anteriores não eram capazes de explicar satisfatoriamente. Então, não é que um modelo anterior ele é errado, ele é ultrapassado, né? Ele não serve para nada. Pelo contrário, ele é um modelo que serve de base para o surgimento de novos modelos com o passar do tempo. Então, aqui tem meio que uma linha do tempo, né, dos modelos atômicos. Dalton, lá em 1808, propôs esse modelo esférico, maciço, indivisível. Thomson, já em 1904, já propôs esse modelo conhecido como torta de ameixas, né? Onde tinha a parte positiva, que aqui é representada por rosa, e os elétrons negativos, então já trouxe um avanço aí. O modelo de Rutherford, em 1911, então podem ver que foi passando o tempo e os modelos foram, né, sofrendo essa influência dessa tecnologia, desse desenvolvimento científico. No modelo de Rutherford já existia um núcleo, que não está tão detalhado, mas ele tinha prótons e nêutrons, e ao redor dele giravam os elétrons. O modelo que aqui está só denominado como Bohr, mas como a gente viu, ele é chamado de Rutherford-Bohr. Ele tem o núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons girando ao redor desse núcleo, mas em camadas. Aqui está mostrando somente 2, né? E hoje nós temos outros cientistas, esse nome aqui eu não vou nem me arriscar a falar, que é um cientista austríaco, se eu não me engano, então o nome aqui é difícil de falar. Mas em 1924 ele já teve outras propostas aí, e se a gente for olhar outras propostas mais atuais, né, elas vão ser muito semelhantes ainda a essa de Rutherford-Bohr, que é basicamente o que até hoje é o mais aceito na comunidade científica, mas traz ainda mais alguns detalhes, tá? Então, essa ciência, ela tem, dos modelos atômicos, ela tem avançado. Isso não quer dizer que os cientistas são indecisos, pelo contrário. Quer dizer que, conforme a tecnologia vai avançando, esses modelos também vão recebendo, né, vai se agregando conhecimento a esses modelos e vai sendo complementado. Joia?
Terceira e última parte da nossa frase, finalizando nossa aula de hoje. Seguinte, completos modelos atômicos são propostos. Então, agora que você tem os 3 pedaços da frase, vai lá, desbloqueia a sua atividade, realize o mais rápido possível, não deixe acumular. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!